Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um nosso Ampliadamente. Sim, aquele nosso encontro que a gente faz para poder discutir sobre frases, aforismos, citações ou provocações, inquietações que a gente está vivendo hoje aqui. A gente quer parar com essa verborragia que acontece para falar um pouco. Será que vale a pena mesmo? Vamos aprofundar o que a gente ouve e fala por aí. Estou eu aqui, Alessandro Jacob, com meus parceiros Daniel Scherer. Boa noite. E Leandro Seminovich. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar de volta, né? Semana passada, junto com os próximos, sei lá quantos episódios aí a gente vai se encontrando e estamos aí. Muito bem. Mal sabe ele que não aconteceu semana passada, mas... Maravilhoso. Estamos todos aqui, importante que a gente sabe na hora, ao vivo aqui. Mas estava combinado, pô, estava combinado. Estava combinado, mas eu não conseguia, vi, né? Semana passada eu não vi nem ninguém, então tá bem. Trânsito dos infernos, 2 horas no trânsito, hoje frio pra caralho. Cara, só posso ficar de alegria. Só alegria. E hoje a frase... Não, peraí, Ale, eu acho importante, assim, para quem não entende russo, o que o Daniel quis dizer foi muito trânsito, tá? Porque ele usou a palavra em russo aí no meio. Russo, foi muito trânsito, muito trânsito. Karalovski quer dizer trânsito. Muito bem, pessoal, começando hoje com uma provocação. Vamos começar com a provocação do nosso amigo Daniel Scherer, sorrindo, porque agora ele conseguiu vencer o trânsito, está aqui em russo. Por favor, em português, Daniel, vai conversar com as pessoas. Vamos lá. Sabe que eu estou chegando de um congresso que teve, e para falar um pouco sobre tecnologia, né, de forma geral, e aí acabou se entrando em conceitos de ética, mas basicamente 3 dias de discussão sobre todas as tecnologias e o que se falou em todas elas, IA. Pronto, não adianta, a gente tenta até fugir daqui, porque a gente já falou tantas vezes em IA, mas quando a gente estava falando sobre a questão ética, eu me lembrei acho do primeira live que eu fiz na minha vida com o Leandro, onde nós estávamos entrando na pandemia, e a pandemia trouxe uma das coisas que floresceu, não que ela trouxe, ela mostrou uma das coisas que estava acontecendo, e com a aceleração da digitalização, digamos assim, acabou que a questão da segregação tecnológica, que a gente chamou, né, Leandro, na época, foi a questão do tema da nossa conversa. Segregação tecnológica, falando daquelas pessoas que tinham a tecnologia para poder, em casa, continuar trabalhando, continuar estudando, contra as pessoas que não tinham. E aí tu começava a criar realmente uma ruptura social interessante, não é a palavra certa, né? Mas que floresceu e mostrou, né? E hoje eu vejo que a gente está indo para uma questão de uma segregação de IA. Eu não sei se eu estou certo nisso ou não, mas eu resolvi trazer isso para a gente debater, porque, como eu não estou certo, nada melhor do que falar com as mentes brilhantes. Brilham porque a luz pega na testa, né? Mas vamos chamar de mentes brilhantes para ver se eu aprendo um pouquinho mais, porque esses momentos de reflexão acho que são muito ricos, né? Porque a gente vai conseguindo buscar um pouquinho, um passinho de cada um, e a gente consegue dar uns 2, 3 passos para frente do nosso entendimento disso. Legal. A gente quando conversou lá atrás, né, Daniel? E essa live, para quem quiser buscar aí, tá no Instagram do Daniel. A gente falou sobre a segregação, a gente está falando muito sobre inclusão digital, né? Inclusão. Naquela época, começo de pandemia, muita gente home office, quem não podia, né? E quem não tinha condições, era um pouco disso. Cara, pensando um pouco em IA, o que deve acontecer, e aí nós estamos falando de elucubração mental, né? Futurismo é um exercício de pensar hipóteses, possibilidades, sem certezas de nada. E falar sobre como a IA vai se comportar nisso tem um pouco de futurismo, por mais que seja algo de presente. Mas eu acho que vai ser um negócio meio smartphone, assim, cara.
Eu acho que vai ter, ou de internet. A IA tem uma potência transformadora tipo internet que aconteceu lá atrás, que Perfeito. vai mudar as velocidades, que tu vai ter gente com internet banda larga, 6 GB, 500 GB, 3 tera, e tu tem o cara de linha de escada lá, sabe? Internet mais simples e tal, alguns com 5G, outros com 3G, mas no fim todo mundo mais ou menos tem. Todo mundo também é muita gente, tem muita gente que não tem, mas eu acho que vai acontecer uma popularização da inteligência artificial, não através dos chats GPTs da vida, mas através de ferramentas que usam chats GPTs da vida. Então, as ferramentas estarão disponíveis para todos, eu acho. Boa. Eu fico pensando o que a gente já falou aqui antes, né, obviamente, nos outros episódios, mas eu acho que a IA ela tem a potência de mudar o jogo de novo. Assim como a internet mudou o jogo, a eletricidade mudou o jogo, a internet mudou o jogo, a IA vai mudar o jogo. E aí, como toda mudança de jogo, tem gente que vai ficar de fora. Essa é a parte horrorosa desse processo. Gente que não vai alcançar. E aí tem que ver qual é a nossa postura em relação a isso. É a gente correr mais rápido e fica para trás quem ficou? Ou é a gente pensar qual é o nosso papel nisso para poder buscar quem não está conseguindo para transformar e dar o mínimo possível para eles poderem usar isso? Ou é a gente ir lá para o fim da fila e capacitar quem não conseguiu se capacitar sozinho? Eu tenho capacidade de me capacitar, posso não ter o mesmo conhecimento de vocês, porque vocês vieram desse universo de IA, então já partem de um outro lugar de profundidade, mas eu não sei se o problema da IA é a profundidade. Acho que é mentalidade. Eu acho que a IA, eu vou repetir que eu acho que o Leandro tem uma visão diferente, mas eu vou falar o que eu acho. Assim, IA para mim é ferramenta, ponto. Agora é uma puta ferramenta e ela não é uma ferramenta de mão, é uma ferramenta de estruturante. É uma ferramenta que muda o tabuleiro, não é uma peça. Uhum. E aí tu tem que mudar a tua mentalidade em relação a ela. E aí que está a complexidade disso. A segregação da IA talvez não seja acesso, porque acesso tem no WhatsApp hoje. Quem quiser, não precisa comprar o ChatGPT, tu vai ter acesso ao WhatsApp. Estamos falando da IA Gen. Boa. Não é a IA que tem no Waze, que muita gente já usa, ou a IA que tem no Google, Netflix para escolher filme, que todo mundo já usa. São outras IAs. Não é uma IA de consumo, é uma IA de criação. É uma IA de criação. Se a gente for falar tecnicamente, a gente está falando da generativa. Né? Porque também o algoritmo do Waze que faz a gente chegar pelo meio mais rápido também é uma IA. O algoritmo que traz... Vamos dividir, né? O que é IA de IA tá falando de generativa. Mas tem um negócio legal que tu falou, Ale, desculpa, Daniel, pular a tua vez aqui, a gente não tem vez, mas tem uma coisa que tu falou e eu acho que conecta um pouco na preocupação, não só sobre uso e capacitação, Ale, porque tu falou sobre alguns game changers, né? Algumas coisas que aconteceram que mudaram as regras do jogo, como a IA, a internet, e tu falou da eletricidade. Isso. Cara, nós estamos em 2025, ainda tem gente sem eletricidade. Uhum. Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Ainda tem gente sem eletricidade. Vai acontecer isso com a IA também. Então, vai acontecer. O que a gente faz com isso? Mas aí que vem dois pontos que eu queria trazer. Um deles, quando a gente comentou aquela vez desse acesso à tecnologia, foi porque não fazia tanta diferença, ou fazia, mas era menos visível a diferença tu não ter um computador com uma webcam em casa, uma internet em casa. Quando veio a pandemia, fez toda a diferença. Tu simplesmente tirou a oportunidade. Isso é uma coisa que me preocupa, porque quem acompanhou aqui os vídeos, que quase ninguém, mas quem me conhece, talvez um pouco mais de gente, às vezes acho que eu sou meio duro com algumas coisas, mas eu não gosto de caridade, mas eu acho importantíssimo nós termos uma justiça nas oportunidades. Então, a minha preocupação sempre com isso é como a gente capacita aquilo que tu falou, Alessandro, o cara 100% de acordo, como é que a gente traz esses caras para não deixar para trás? E não é
dando Bolsa Família pro cara. Cara, como é que eu trago ele para esse mundo? Como é que eu treino? Como é que eu dou condições para que ele possa minimamente competir? Não vai competir de igual. Não vai. Paciência. Mas não posso deixar ele parado lá atrás. Como a gente busca? Como é que eu tiro realmente essa segregação? Isso é o que assim, mais me incomoda nessa questão da IA, porque eu também acho, ela é uma ferramenta, e como tu disse, é uma puta ferramenta do russo, né? O Tversky, quer dizer que é muita. Tversky. E, cara, como é que a gente traz isso, né? E aí eu vejo algumas coisas do tipo o Elon Musk. Quando ele foi, antes dele criar o Grok, ele fez lá com vários pensadores, cara, vamos dar uma freada na IA. Não dá. E aí, de repente, ele está criando o Grok. Aí tu diz assim, mas é um baita de um sem vergonha, né? Mandou os outros parar para ele criar o dele. Pode ser, mas pode ser também que ele combinou, vamos parar todo mundo, os caras não pararam. Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar, mas eu não vou fazer porque não acho certo. Caralho, do Karalhovsky, né? Eu não vai ficar para trás. Tá. Porque a gente pode criar o nosso comitê, nossa lei de ética e assim, ninguém pode usar IA. Os chineses não estão nem aí, cara, eles vão meter o pé e aí nós vamos ficar para trás, porque eles estão criando uma puta ferramenta que vai dar muito poder para as pessoas e nós não vamos fazer porque não é bonito. Então não dá, entende? Então eu ainda sou da linha, cara, como é que eu trago esses caras para gente? Como é que eu reduzo essa segregação sem reduzir o avanço? Porque, então, cara... Então, assim, por exemplo... Não pode frear, né, cara? Não é alternativa. Não, aí como é que tu volta para trás? De novo, aí tu tem que pensar em distribuição, tem que pensar onde as pessoas estão, que tem acesso elas têm, que ferramentas estão lá para a gente poder ajudar essas pessoas a virem. O WhatsApp é uma ferramenta que está lá. No Brasil, principalmente, então, em relação ao mundo Brasil, o WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. E existe uma IA no WhatsApp, à disposição de todo mundo. Que as pessoas ainda... E aí vem a mentalidade, né? As pessoas ainda não usam o WhatsApp. Acesso eles têm, não tem mentalidade. E a mentalidade não é algo dos game changers. Não. E tem empresa grande, enorme. A empresa que o Daniel trabalha, que o Leandro dá aula, tem um monte de medo com IA. Muito. Eu já vi várias... Então, estou falando de mentalidade. Eu já vi várias pessoas assim, não, eu não vou dar dados para IA, senão eles vão ter meus dados. Amigo, too late, já tá demais, já tá lá. Já tá com eles os teus dados. O que tu faz com isso? Se tu Vamos trazer um número aqui. Uma tabela... É só fazer um número. 73% das pessoas estão levando as suas IAs pessoais para o trabalho. Olha aí que genial. É isso, cara. Se a tua empresa está usando ou não, ninguém está nem aí. O cara está usando. É que nem ele usava o WhatsApp. O dado está lá. E tu sabe uma coisa que é curiosa, cara? Curiosa não, eu acho que é importante a gente distinguir assim. Quando a gente fala na eletricidade, aí eu vou retomar a eletricidade, vocês vão entender por quê. Quando a gente fala na eletricidade, a gente fala que levar eletricidade para todos tem que ter uma política pública. Né? E eu poderia cair no mesmo lugar, dizer que oportunizar IA para todos tem que ter uma política pública. Né? A grande questão, e eu acho que tem que ter política pública, é uma questão de política pública e social, sim. E eu concordo com o Daniel até a página 2. Só dar o Bolsa Família não é suficiente. Eu preciso dar o Bolsa Família para o cara poder ficar em pé, né? Aquela história que saco vazio não fica em pé, então eu dou o Bolsa Família para ele ficar em pé, mas esse Bolsa Família ele tem que ser dado junto com preparação para o cara conseguir ter o seu próprio sustento e não ficar dependendo dos outros. Né? Eu vou te ensinar a pescar, mas está aqui o peixe porque tu está com fome. As duas coisas têm que ser juntas. E o Daniel pensa da mesma forma isso aí, né? Só deixo clareando para todo mundo. O ponto aqui é que quando a gente fala de políticas públicas, o público é muito longe. Né? Público, o termo público é muito longe. Não, então vamos depender da iniciativa privada. A iniciativa privada também é muito longe. Quem é o CPF que vai fazer isso, sabe? Depende de nós, cara, de cada um de nós. O que é que eu estou fazendo, o que que tu está fazendo, o que que tu que está nos ouvindo está fazendo ou vai fazer a respeito, né? Porque se a gente ficar dependendo de alguém fazer, cara, alguém e ninguém são a mesma pessoa. Tem um cara chamado Yaner Banyan, já falei pra vocês dele.
Sim, sim. Isso porque ele diz que o mundo não está preparado para a complexidade. Ele diz que a gente tem 2 sistemas de defesa, o escala e complexidade. Escala contra o urso, músculos, correr ou fugir ou enfrentar, e complexidade contra a gripe e tudo mais. Ele diz que a gente dá tapa em vírus. Uhum. A IA, por ser estruturante, ela é complexidade. Vai demorar para ter política. Vai demorar para as coisas acontecerem. Assim como a eletricidade também. Quando começou, foi um cara que fez, ajudou o outro, foi para o outro, não sei o quê. Até as vilas, as cidadelas disserem assim, cara, isso é nosso, vamos botar para todo mundo. Cara, foi um tempo. Vai acontecer isso também. A pergunta que eu faço é, será que os empregos vão durar o tempo que precisa até a cidadela ter todas as luzes ligadas? Ou vai começar a matar antes? Quer ver um exemplo aqui que é importante a gente se dar conta. O Google anunciou que agora o Google Meet vai ter tradução instantânea, simultânea, na hora. Tu fala a tua língua com o Russovski, amigo do Daniel Russovski, e tu vai falar em português, ele vai entender em russo, e vai entender em português, instantâneo. Esse ano, pronto. E, ao mesmo tempo, olha que loucura, a Itália decretou que não vai aceitar mais novos pedidos de cidadania italiana. Tem empresas que vivem de fazer tradução simultânea e tradução para essas pessoas. Acabou a empresa em 1 mês. Toda a história. Pergunta de novo, será que os empregos vão durar enquanto estamos botando luz na cidadela inteira? Ou está na casa de um, na casa do outro, do amigo do cara que inventou, fez ainda, não deu tempo, mas a mudança é tão estruturante, tão grande, que as pessoas, sim, vai ter uma grande parcela que vai perder seu emprego, não vai saber nem o que fazer ainda. Não vai dar tempo para a gente correr e salvar. Não, porque essas mudanças, elas estão cada vez mais velozes, né? O impacto dessas mudanças é cada vez maior. Quando a gente fala da cidadela recebendo luz, e quando a gente pensa, por exemplo, na telefonia, né? A telefonia eu acho que é um exemplo bem legal disso, porque quando a gente fala de telefonia fixa, quanto tempo levou entre Graham Bell fazer a primeira ligação e um monte de gente ter telefone fixo em casa e alugar telefone fixo porque as linhas eram caras e tal? Quanto tempo levou desde que o celular apareceu e tudo isso morreu, né? Os tempos eles estão reduzindo. E essa redução dos tempos exige que a velocidade de adaptação seja reduzida. E a gente não está preparando as pessoas para se adaptarem. A gente continua preparando as pessoas da mesma forma como a gente se preparou. E aqui eu não vou entrar na discussão do foco, do uso e tal, mas assim, cara, proibir as crianças de usar o celular na escola, e aí, de novo, eu tô sendo leviano aqui, né? Proibir as crianças de usar o celular na escola é a solução, né? A culpa é do celular, cara. O problema é o celular, né? É a lógica do... peguei meu companheiro, minha companheira, minha mulher me traindo do sofá da sala, vou tirar o sofá, né? Não é o sofá, a culpa não é do sofá, a culpa não é do celular. A gente tem que educar as pessoas a usar essas novas ferramentas que já estão disponíveis, como bem dissesse, Ale. Se quem está nos ouvindo aí nunca usou, se tu abrir o WhatsApp e tu conversar com a inteligência artificial do WhatsApp, ela está lá, tá na tua mão, né? Usem. Mas aí tu vem, né? A gente fala muito, os algoritmos são de 1960. Bom, mas ela está disponível mesmo agora, faz 2 anos que tu tem o LLM disponível e tu consegue fazer um uso direto da IA. Indiretamente, certamente, há muito tempo. Tu já faz com o próprio Netflix, com o Spotify desde o início, já se usa indiretamente. E acho que realmente a questão é o tempo, né? O tempo é muito curto. Porque muitas tecnologias foram lançadas e quanto não se ouviu falar de que foi lançado o Blu-ray. Cara, os caras seguraram aquela porcaria até o DVD não ter mais vida, aí lançaram o Blu-ray. Aí seguraram o Blu-ray, que nunca deu certo aquela porcaria, e aí depois botaram o streaming. E assim, se segurou muito tempo a tecnologia para que houvesse um esvaziamento da tecnologia anterior para lançar nova e tu não perder investimento naquela tecnologia. Eu vejo, por exemplo, um outro exemplo, os carros autônomos. Quanto tempo? Eu faço palestra de carro autônomo há 10 anos. E aí, quando eu fui para São Francisco esse ano, cara, eu vi
eles têm, acho que, algumas centenas de carros autônomos, 700, se eu não me engano, rodando na cidade, melhor do que os motoristas humanos. Ó, falando em humanos, ele desistiu. Foi só na verdade, ele ficou incomodado porque tu foi para São Francisco. Ele queria tanto ir para São Francisco, usar aquela sunguinha branca dele. Tá aí de volta. A gente tava falando que tu ficou incomodado que ele foi para São Francisco, tu resolveu sair. Eu não sei, eu tô quase apostando que ele apertou o botão errado, mas vou deixar que ele se entregue. A Yaki disse que eu não estava participando muito e se eu não falasse alguma coisa, ela ia me derrubar. Não, sim, cara, mas vai lá, depois explico depois por quê. Vai lá. E os carros autônomos são uma realidade, mas não necessariamente eles já estão distribuídos no mundo, porque tem interesses econômicos, principalmente. Tu tem questões de aceitação, tem gente que ainda acha um absurdo um carro autônomo. Eu acho um absurdo a gente ter que dirigir um carro, mas então a tecnologia às vezes ela precisa que o ambiente esteja pronto para aceitar e absorver aquilo. Então isso sempre me incomodou menos em relação a novas tecnologias, porque eu sempre entendi que elas vão vir no momento que o público esteja pronto para aceitar. Só que a IA não está assim. A IA está vindo numa velocidade que, cara, pelas guerras, por todo mundo entender que a IA muda o jogo, Estados Unidos, China e sei lá mais quem, cara, estão dando-lhe pau. Duas coisas importantes aqui. A primeira, o carro autônomo, para mim, ele tem um problema de conceito muito importante, porque eles não revisaram a experiência carro. Eles só tiraram o piloto. Então, tu anda com um cara, pelo amor de Deus, tem um espaço vazio aqui. Quem está de espaço? Em vez de tirar e mudar tudo. Ponto. Mas o que é importante, assim, a gente volta, essa loja está propondo esse olhar, por isso a conversa. Segregação por tecnologia. Como é que a gente... Cara, as pessoas têm medo. Eu tenho familiares, tenho amigos que eles não vivem isso, não trabalham com isso. São pessoas comuns, que são a grande maioria, não são especialistas disso. Eles nem cogitam usar. Ouvem falar como se fosse uma coisa estratosférica. Aqui, onde eu estou viajando, que está ouvindo, está prendendo na imagem, estou aqui na Terra, aqui lá de fora. Uma coisa muito, meu Deus, usa IA, uau, como é que é esse negócio? Uma coisa muito externa, enquanto uma coisa boba ali que a gente está falando, está no WhatsApp, pergunta e responde. As crianças na escola estão vendo porque é uma forma que elas descobriram de enganar o professor, de fazer trabalhos mais rápido, de fazer as provas sem ter que estudar. As pessoas estão vendo, ou seja, tem um... Eu não sei qual vai ser o amanhã. O agora, estamos ajeitando as melancias. Sim. A melancia, no final, né? A gente está ajeitando essa melancia aí. Melancia é um baita nome de produto, cara. Melancia, estamos ajeitando, exatamente. Aí estamos ajudando isso, a gente não sabe como fazer. Como é que a gente vai usar isso melhor aqui, realmente de dinheiro, de possibilidades? A gente diz, eu sou um cara que digo muito isso, vai tirar as tarefas repetitivas, vai tirar... Será que vai? Ou eu vou enfiar mais coisa ainda para fazer, tinha 10, agora tem 50, porque eu consigo fazer 50. É mentalidade. E aí que está o grande problema na minha cabeça. A gente, um país que não entende que educação é importante, que não entende que as pessoas têm que aprofundar. A gente criou um podcast para falar de frases. Por quê? Por que tem fit isso para nós? Porque as palavras são como flechas, sai para fora e mata alguém. A gente tem que parar um pouco e começar a refletir. Se o que a gente reflete é certo ou errado, vai depender do futuro, quanto que a gente conseguir cada vez mais aprofundar ou não. Tô nem aí se as pessoas acham que o nosso som é boba. Para nós, ela é muito importante, muito viável e muito a ver com o que a gente pensa, que a gente vive, o que a gente consegue compreender e expressar. Eu estou angustiado para falar, mas o Leandro tá que não consegue se segurar mais. Não, eu estou tranquilo. Fale. Não, acho que tu colocou duas coisas super importantes do meu ponto de vista e que realmente me chamam a atenção. Uma primeira é isso, né? A questão da IA, das pessoas, da angústia. Esses dias eu juntei meu time ali, os líderes, para falar um pouco da minha angústia em relação à IA. E eu sei que eles sentem, nem todos admitem, mas, cara, a IA gera essa angústia. O que eu chamo dessa angústia? Angústia, Daniel Scherer, sobre IA. Vou falar. Por favor. Imagina o cara
o meu arquiteto de software, imagina o especialista em segurança da informação, imagina o especialista em direito que passou anos estudando, sabe, de cor o Código Civil, o Código Criminal, sei lá o nome dessa porra. E aí agora, quando alguém precisava de alguma coisa, ele era o deus daquilo. Agora tu pergunta pro ChatGPT, de graça. E se o que o ChatGPT for diferente do que ele talvez respondesse, tu ainda vai confiar mais no ChatGPT. Quer dizer, porra, o cara passou uma vida juntando conhecimento, analisando, estudando. Genial isso. Ele perdeu o valor, entre aspas. Não é o cúmulo do conhecimento, é do uso, da aplicação do conhecimento. Aí que está o ponto. Pois é, e aí é isso. Né? O cara que era referência deixou de ser. Ele é mais um. Claro que, se ele usando a IA, provavelmente ele vai ser um cara melhor do que o outro. Porém, cara, baixou aqui, sai todo mundo na largada de novo, cara. Talvez ele tenha um pouquinho de vantagem, mas não é mais a vantagem de antes, que ele era intocável. E aí eu vou entrar com uma frase, já que hoje é de frases, ninguém tá falando de frase ainda, que faz muito sentido com isso, do Thomas Malone. Foi por isso que eu perdi ali, porque eu estava vendo aqui onde estava a frase dele. Ele é autor de Superminds. Ele diz que esse Superminds é um livro que fala sobre o poder surpreendente, que é quando as pessoas e os computadores trabalham juntos. Não é um ou outro. Como é que junta isso tudo? E ele diz que o futuro das empresas está em conectar pessoas e computadores, leia-se AI, para agir com mais inteligência do que qualquer um deles poderia sozinho. Então, o computador também tem suas limitações. O humano também. Agora, juntos, talvez aí tenha um hibridismo interessante que faça muito mais sentido que a gente nunca teve até agora. A IA pode não substituir gente, ela pode ampliar gente, né? Isso. Mas para ela te ampliar, tu vai ter que te abraçar. Tu não pode remar contra. Tu vai ter que te abraçar, tu vai ter que te conectar. E eu acho que, voltando ao grande ponto inicial aqui, que é a questão da segregação, a gente vai precisar ensinar para as pessoas a abraçar esse negócio. Assim como as pessoas... E aí, quando eu estou falando da gente, é cada um de nós, não é pelo conhecimento que eu tenho, assim, tu que está ouvindo que ensinou a tua avó a usar o WhatsApp. Entendeu? A IA, antigamente, eu não sei, na época dos maias, dos incas, a pessoa pegava um telefone, tirava do gancho e discava alguém para falar. Hoje, ninguém pega um telefone para falar, ou muito pouca gente pega um telefone para falar. Tu manda uma mensagem no WhatsApp, tu manda um áudio no WhatsApp. As pessoas se reeducaram para se comunicar por telefone de uma forma diferente. As pessoas precisarão se reeducar para pensar não só mais com a tua mente, mas com a tua mente junto com um computador de inteligência artificial. Mas alguém vai ter que ensinar. Ainda tem aquele senhor de idade que não usa o WhatsApp porque o neto não ensinou. Tu ainda vai ter... Ainda tem aquele cara de 30, 40, 20 anos que não tem, porque ou não mora num centro, ou tem relação com isso, ou tem... de novo, acho que é mentalidade. Eu conheço pessoas, a minha avó, por exemplo, quando estava viva, ela tinha 94 anos, cara, ela lia Einstein, ela discutia uma série de coisas. Tu vê que é uma pessoa que ela estava... o corpo não acompanhava a cabeça dela. Uhum. Então, eu acho que a mentalidade é muito crítico para isso. E eu acho que vai estar aí o segredo da segregação, respondendo à provocação de Daniel Scherer. Estamos numa nova era de colaboração, né? Agora a IA faz parte dessa tríade. Mais uma pessoa na mesa. Deixa eu encerrar hoje, Jacobs, me perguntar. Se me permitir, quer dizer. Eu queria dizer assim que, cara, como é bom quando a gente traz um assunto e eu me sinto 2 passos à frente depois de conversar meia hora com vocês. Cara, assim, o cérebro cria várias sinapses novas, cara. E quem não assiste aqui não sabe o que está perdendo, porque eu tenho certeza o cara que está assistindo tá também criando as suas indagações. Infelizmente, ele deve ficar angustiado por não poder se meter no meio, porque a gente fica, né? Quando um tá falando, o outro quer falar também. Minha filha sempre diz, pai, eu odeio ouvir vocês.
por causa disso, cara, assim, então eu queria só agradecer vocês, porque realmente é um ganho. E convido todos a assistir a todos os nossos podcasts. É um ganho para o Daniel, um ganho para nós, para mim, para o Leandro, para toda a audiência, tá com vocês aqui, fantástico, galera. Terminando esse episódio diferente, né? Episódio que a gente conseguiu botar uma frase no meio, mas ele falou de um assunto que acho que o legal é isso. Acho que a premissa do Ampliadamente foi aquilo que nos inquieta. E a gente escolheu frases. Que bom ter a abertura para trazer pensamentos também. Eu acho que isso que é muito legal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.